Olá pessoal, eu sou a Lisandra, sou teleconsultora de ESUS. Hoje nós havíamos programado uma web palestra com a temática de integração do programa do CPNI com o ESUS AB, e por conta de uma nota técnica que foi lançada no final do dia de ontem, do dia 7 de agosto, houve então a alteração dessa web palestra de hoje, tá? O que aconteceu? No final do dia de ontem, o Ministério lançou uma nota técnica de número 167, tá? Que ela nos traz algumas informações complementares sobre essa questão da integração, tá? Então, o que vai acontecer? O ESUS AB, ele foi atualizado para a versão 3.008, trazendo então um módulo de vacinação dentro dele. No momento inicial, se organizou para que essa versão ela tivesse 2 módulos do CPNI, e os outros módulos continuariam com o CPNI. Então, a gente teria que alimentar 2 sistemas de informação. Tá? Então, o Ministério lançou essa nota técnica, nos colocando que, nesse momento, o ESUS AB ele não vai fazer essa integração com o CPNI porque ele ainda não está pronto, não está maduro o suficiente, em função de só ter previsto 2 módulos do CPNI. Então, nesse momento, o módulo de vacinação que a gente tem dentro do ESUS AB, ele se torna facultativo, então fica a critério do profissional lá da sala de vacina alimentar ou não esse sistema, E ele continua alimentando o CPNI de forma normal, como já vinha fazendo, tá? O que a gente recomenda, que alimente, sim, que ele, se ele puder, depois de alimentar o CPNI, alimentar o ESUS AB. Por quê? Porque toda e qualquer informação que eu coloco dentro do ESUS AB com um usuário lá que tem um número de cartão SUS, essa informação fica atrelada ao prontuário dele. Então, é interessante para a equipe, ter essa informação no prontuário e é interessante para o usuário também. Tá? Então, nesse momento, a gente optou, então, mudar o nosso tema da web palestra de hoje em função dessa mudança que teve lá, na última hora. Então, se vocês precisarem de mais informações sobre a questão da nota técnica, por favor, peçam ali pelo chat, eu vou responder. E na sexta-feira, como o Djalma já falou, a gente tem um fórum de discussão e a gente vai conversar um pouco mais a fundo sobre essas questões ali de vacinação dentro do ESUS, tá? Então, a nossa web palestra de hoje é sobre as dúvidas gerais do ESUS, tá? Essas dúvidas gerais, elas que estão compondo essa web palestra de hoje, elas são de fóruns de discussão e de teleconsultorias que surgiram ao longo do percurso aqui no Telesaúde. Então, a gente trouxe 10 perguntas frequentes. A primeira delas é como registrar uma consulta de pré-natal dentro do ESUS AB. Bom, a gente tem a nota técnica número 19, que nos norteia em relação a essa questão do registro. Inclusive, eu trouxe para vocês ali o link, que a gente já fez uma web palestra sobre essa temática, que mostra todas as telinhas do ESUS, o que eu preciso preencher em cada um daqueles itens. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre todos eles. Então, a gente tem 10 pontos importantes a serem preenchidos para fazer a integração, para que essa integração aconteça entre o meu sistema do ESUS e o programa lá do CIS pré-natal. Tá? O primeiro ponto, e talvez o mais importante deles, é a questão do cadastro do usuário. Esse usuário que eu vou atender, essa cidadã, ela precisa ter um cadastro dentro do ESUS e esse cadastro precisa ser por ficha CDS, aquele cadastro que o agente comunitário de saúde faz. E principalmente a gente precisa ter um número de cartão SUS nesse cadastro. Tá? Por que a gente fala principalmente? Porque toda e qualquer informação atrelada a um número de cartão SUS, ela fica lá registrada no prontuário do paciente e também a gente consegue enviar essa informação lá para o programa do CIS pré-natal, para identificar quem é esse usuário que está recebendo o atendimento. O ponto número 2 é manter atualizados os campos de antecedentes obstétricos e antecedentes gerais. Tá? Quem faz isso e quando? Esses antecedentes, eles podem ser atualizados sempre nos atendimentos de profissional de nível superior. Então, o profissional lá vai clicar no botãozinho atender do paciente, e na aba esquerda a gente tem lá os antecedentes. E aí esses 2 devem manter-se atualizados. Tá? Então, o profissional pode ir atualizando ao longo dos atendimentos. O ponto número 3 é informar a DUM pelo menos no primeiro atendimento da gestante.
Então, quando eu vou colocar lá que meu paciente está gestante no sistema, obrigatoriamente ele vai me pedir a DUM nesse primeiro atendimento. Tá? Então, eu preciso preencher isso para que aconteça a integração também. O ponto número 4 é informar a altura e peso nos atendimentos. Então, embora já tenha sido feita a altura e peso lá numa escuta inicial, né, a nota técnica nos pede que seja feito nos atendimentos de pré-natal. Então, o profissional enfermeiro, o profissional médico deve registrar essas informações nos seus atendimentos, tá? Também para a questão de monitoramento. O item número 5 pede para registrar no atendimento se a vacinação desse paciente está em dia, né? Sim ou não. Ela é uma perguntinha que vai sempre vir em branco, né, dentro do prontuário, e o profissional só vai assinalar sim ou não, tá? A nota técnica nos traz, são 4 vacinas, né? Então, se alguma delas o paciente não fez, né, o profissional vai assinalar que não e vai dar o encaminhamento, então, para que essa usuária faça essa vacina. O ponto número 6 é informar a solicitação e os resultados de exames. Essa questão é bem importante a gente salientar. Por quê? Porque tem muitos municípios que ainda não possuem impressora e acaba que os profissionais solicitam os exames, né, com um bloquinho que eles preenchem à mão e acabam que não preenchem no sistema. Então, para o Ministério receber a informação de que o profissional fez uma solicitação de exame e que ele avaliou aquele exame, ele precisa fazer pelo sistema do ESUS. Então, lá no rodapé da minha página do SOAP, eu tenho uma ferramenta chamada Exames, tá? E é ela que eu preciso usar para que aconteça essa integração. Então, lá no botãozinho Exames, eu vou fazer a solicitação dos exames, tá? O sistema, ele tem uma ferramenta que é por agrupamentos, né, de trimestres gestacionais, que também facilita, né, para o profissional. Então, ele pode clicar lá, por exemplo, primeiro trimestre gestacional. O sistema apresenta um grupo de exames preconizados lá pelo Ministério, e aí o profissional pode ir selecionando lá no checkbox quais que ele deseja solicitar para esse paciente, certo? Então, uma vez solicitado o exame pelo sistema do ESUS, pela ferramenta Exames, nas próximas consultas, lá na parte objetiva do meu atendimento, eu vou ter todos esses exames listados e aí eu posso colocar o resultado, posso fazer a avaliação desses exames, tá? Então, é através dessa ferramenta que a gente vai conseguir fazer o ciclo completo. Solicitar o exame e depois avaliar no momento oportuno. Ponto número 7. Informar a idade gestacional utilizando o resultado do exame de ultrassonografia obstétrica. Então, se a gente utilizar a ferramenta lá de exames para solicitar esse exame de ultrassonografia obstétrica, numa próxima consulta, eu localizo ele lá na parte objetiva, clico no botãozinho de adicionar o resultado e informo a idade gestacional, né, por meio desse exame mesmo. O ponto número 8 é a identificação do problema e condição avaliada. Bom, quando a gente está preenchendo lá o método SOAP, o campo A de avaliação, ele possui um campo que é campo de preenchimento obrigatório. Para os profissionais médicos, a gente tem o CID como preenchimento obrigatório, né? E para os profissionais enfermeiros, a gente vai ter o CIAP. Então, o que a nota técnica nos pede é que a gente identifique, então, um problema e uma condição avaliada por meio desses códigos, certo? E aí a gente tem diversos códigos para utilizar, tanto o profissional enfermeiro, tanto o profissional médico, tá? Para informar que esse paciente inicia, então, gestante no sistema. O ponto número 9 é informar se a gravidez foi planejada. Também é uma pergunta bem simples, só de preencher sim ou não, tá? E essa pergunta, ela é habilitada a partir do momento que eu coloco que o paciente é gestante. Então, o sistema me mostra, né, alguns campos lá de pré-natal para preenchimento, e um deles é essa questão se a gravidez foi planejada sim ou não. E por fim, né, o ponto número 10, informar a realização dos testes rápidos. Os testes rápidos são procedimentos que a gente vai ofertar ao usuário e que eles são identificados lá no final do atendimento no bloco de procedimentos realizados. Então, todo e qualquer procedimento que eu fizer numa consulta, eu preciso identificar, registrar nesse momento. Então, eu preciso registrar lá os testes rápidos que eu ofertei, que eu fiz com esse paciente. A segunda pergunta que a gente traz aqui, então, é como registrar o pré-natal do parceiro, tá? Então,
A versão 3.0 do sistema eSUS, ela traz para a gente a tabela SIGTAP atualizada, né? E lá na portaria 1474, de 8 de setembro de 2017, a gente teve a alteração de 2 códigos SIGTAPs e inclusão de um novo código SIGTAP. Tá? Então, como foi no final do ano passado e esse ano a gente teve a atualização do eSUS, então a gente já consegue registrar esses códigos lá dentro do sistema. Tá? Então, só para frisar com vocês, os 2 testes rápidos, eles mantiveram a numeração de código SIGTAP, só houve alteração no nome, né? Então, se incluiu lá ou pai ou parceiro no final da nomenclatura do código de procedimento. E a consulta de pré-natal do parceiro, ela foi incluída, ela não existia, então esse código não existia ainda e foi incluído pela portaria, tá? Então, eu trouxe para vocês uma tela do eSUS que mostra, então, onde que eu registro esses procedimentos, né? Então, eu estou atendendo lá uma pessoa de sexo masculino, né? Fiz todo o preenchimento do método SOAP e lá no final do atendimento eu tenho o bloco de procedimentos realizados. E é lá que eu preciso, então, incluir esses procedimentos. Então, o primeiro deles ali como exemplo, tá? A consulta de pré-natal do parceiro. Eu posso colocar o código SIGTAP ou posso começar a escrever o nome que o sistema já puxa para mim. E o mesmo serve para os testes rápidos. Posso colocar lá o código, né? Ou posso começar a escrever o nome. Muito, muito importante. Aqueles municípios que ainda não possuem a versão 3.0, eles não vão ter esses códigos aí dentro do sistema deles, né? Dentro do sistema que eles estão usando atualmente. Então, a gente não conseguiria registrar o pré-natal do parceiro por meio do PEC prontuário, tá? Então, esse exemplo, essa pergunta que eu trouxe para vocês hoje é a partir da versão 3.0. A pergunta de número 4 é: como finalizar uma gestação no eSUS AB, tá? Então, eu trouxe alguns pontos bem importantes sobre essa questão, né? O primeiro deles é que um profissional de nível superior, ele precisa informar durante o atendimento, por meio de código SIAP ou por meio de código CID-10, né, dependendo da categoria profissional, lá na avaliação do SOAP. Ele precisa informar que essa gestação, ela foi, né, que ela encerrou, que ela foi interrompida e assim por diante. Tá? Então, esses profissionais precisam fazer isso por meio do código SIAP ou CID-10. O ponto número 2 é que o profissional, agente comunitário de saúde, ele precisa manter atualizado o cadastro desse cidadão, né? Lá no cadastro do cidadão, a gente tem uma perguntinha que é se o cidadão está ou não está gestante, tá? Então, precisa manter atualizado. Então, eu trouxe uma tabela que o manual do eSUS nos traz, que quais são os códigos que eu consigo encerrar uma gestação. Então, eu tenho lá do lado esquerdo todos os códigos SIAPs que eu conseguiria utilizar para encerrar uma gestação e do lado direito os códigos CID-10. Tá? Essa tabela aqui vocês podem baixar também ali no material ou podem consultar o manual do eSUS. E o cadastro individual, eu trouxe para vocês a fichinha, né? Lá no quadradinho vermelho a gente tem a pergunta se o paciente está gestante e a gente marca no checkbox, né, sim ou não, e mantém essa informação atualizada no sistema. O item 5. Como registrar uma consulta puerperal? Tá? Essa informação a gente tem também lá na nota técnica número 19, que é a nota técnica de integração do CIS pré-natal com o eSUS AB. Tá? O primeiro ponto, então, que a nota técnica nos traz é que esse paciente ele precisa ter um cadastro individual dentro da instalação de eSUS e esse cadastro ele precisa ter um número de CNS, certo? O ponto número 2 é manter atualizados os antecedentes obstétricos e os antecedentes gerais. Então, como eu já falei anteriormente, um profissional de nível superior em atendimento, né? Ele vai clicar em atender o paciente. Na aba esquerda lá do prontuário eletrônico, ele tem o botãozinho de antecedentes. E aí essas informações precisam estar sempre atualizadas. O ponto número 3 é informar a altura e peso nos atendimentos. Então, como eu já falei também, é bem importante que a gente mantenha atualizado o altura e peso dos pacientes até para a questão de monitoramento, né? Então, o profissional realiza altura e peso no atendimento e registra lá no bloquinho específico para isso. O ponto número 4
nos traz a questão do problema e condição avaliada. Então, lá no método SWAP, a gente chegou no momento da avaliação, a gente tem um campo de preenchimento obrigatório, né, que para os enfermeiros vai ser o CIAP-2, para os médicos vai ser o CID-10, e aí eu preciso utilizar um desses códigos para, né, inserir nesse momento do atendimento. E aí eu trouxe para vocês a tabelinha, né, de códigos que podem ser utilizados. Ela está disponível também na nota técnica. Então, do lado esquerdo tem os códigos de CIAP, do lado direito tem os códigos de CID-10. E, por fim, o ponto número 5 é uma sugestão que a gente traz para vocês, né? De lá em procedimentos realizados, no final do atendimento, incluir o código SIGTAP de consulta puerperal, tá? Porque puerpério, né, ele tem toda essa característica de registro, né? E aí a gente então sugere que o profissional utilize esse código, né, de procedimento de consulta puerperal lá no final. A questão número 6 é o que mudou, né, na ficha de atividade coletiva na versão 3.0. Bom, a versão 3.0, ela trouxe algumas melhorias, né, e poucas mudanças nas fichas, né. A ficha de atividade coletiva, ela recebeu um item novo, né, que ele é específico para as atividades do PSE. Então, eu trouxe para vocês ali no quadradinho vermelho, né, que vem um quadradinho escrito Programa Saúde na Escola e 2 checkbox, né, um que diz que é saúde e um que diz que é educação. Então, além de preencher o número do INEP da escola, que é um campo de preenchimento obrigatório para as atividades do PSE, eu tenho esses checkbox para marcar também, certo? Então, se a atividade foi realizada por algum educador lá na escola, eu vou assinalar a educação. Se foi realizada por algum profissional da área da saúde, né, eu vou selecionar a saúde. E se foi realizada por ambos os colegas, então eu posso assinalar os dois sem problema nenhum, tá? O que a gente gostaria de frisar para vocês? Que nesse momento, nessa evolução que a gente está no sistema, a gente só consegue identificar se foi um profissional da área da saúde ou um profissional da área da educação, tá? O restante permanece igual, né? O preenchimento da ficha, lá em cima no cabeçalho, onde a gente tem responsável pela atividade, continua sendo um profissional da área da saúde. Embora tenha sido realizado e orientado por um profissional da educação, ainda é um profissional da saúde que responde lá em cima como responsável. Por quê? Porque o profissional da área da educação, ele não tem acesso ao ESUS. E a gente não consegue incluí-lo e identificá-lo, né, na ficha do ESUS. Por enquanto, o ESUS ele só tem os profissionais da área da saúde, certo? Então, quando eu faço uma atividade lá do PSE, né, eu sou responsável, né, na área da saúde, mas foi o meu colega da educação que orientou e que fez a atividade, eu ainda respondo como responsável, tá? E assinalo que foi feito no âmbito da educação, tá? Então, a gente pelo menos consegue já ir identificando essas questões por meio desse checkbox. E como gerar, então, relatórios, né, do PSE, que é uma questão que o pessoal pergunta bastante. Então, entrando lá no módulo de relatórios dentro do ESUS-AB, a gente tem os relatórios de produção. Dentro dos relatórios de produção, a gente tem relatório de atividade coletiva, né? E utilizando alguns filtros dentro desse relatório, eu consigo selecionar atividades do programa Saúde na Escola que foram realizadas no âmbito da educação, né, por um profissional da educação, e consigo selecionar também quando foi programa Saúde na Escola pelo profissional da saúde, né? Então eu trouxe na segunda telinha ali para vocês, tá? Então, para imprimir esse relatório, eu preciso selecionar um, imprimir, depois retorno, né, seleciono o outro e imprimo, tá? Então são impressões distintas. E lá no SISAB a gente também consegue gerar relatórios. Então eu trouxe para vocês lá em cima a primeira telinha, a telinha do SISAB. Quando eu entro com login e senha lá no acesso restrito, eu tenho acesso àquela tela, que eu tenho envio, processamento e validação e tenho saúde. Lá no botãozinho saúde, eu tenho duas opções, que é o que eu tenho embaixo ali. Eu tenho a opção de produção e tenho a opção de atividade coletiva. Selecionando atividade coletiva, o sistema vai me mostrar essa tela. Então, eu posso selecionar lá
o meu município, o período que eu quero visualizar e principalmente para visualizar as atividades do PSE especificamente, eu preciso selecionar ali onde diz INEP. Então, se tem registro de INEP, é porque é atividade do PSE. Se eu não selecionar, né, colocar sem registro, então eu vou ter um relatório de todas as outras atividades coletivas. Tá? Importante, esse relatório gerado no SISAB, ele é um relatório que já passou por um processo de validação, né, os dados já foram validados, então ele é um relatório oficial. Nesse relatório eu consigo visualizar o número de atividades realizadas no período selecionado, consigo visualizar quantos participantes e quantas avaliações foram alteradas. Tá? Então é um relatório bem interessante, é importante que os municípios acompanhem e monitorem as suas ações. O ponto número 8 é uma pergunta que tem vindo com muita frequência para a gente aqui no Telesaúde, que é sobre a questão do BPA. Tá? Eu não preciso enviar o BPA do ESUS para o CIA? A resposta é não. Primeiro, porque hoje o ESUS-AB ele não tem mais o módulo BPA. Então, aqueles profissionais que têm um perfil administrativo, eles têm um botãozinho lá de BPA. Quando entra no botãozinho de BPA, ele traz um aviso dizendo que esse botão ele foi inativado. Né? Então, a gente não consegue mais enviar, gerar um BPA a partir de uma instalação de ESUS-AB, certo? Então, a resposta é não. A partir da versão 2.2, que é o momento onde esse botãozinho de gerar o BPA ele foi desativado, a gente teve uma novidade, né, no sistema de informação, que foi a criação do CMD. O que é isso? É o conjunto mínimo de dados. Tá? Então, o CMD ele é a plataforma que agrupa e que recebe as informações dos procedimentos de atenção básica. Então, antigamente, a gente enviava os procedimentos de atenção básica lá para o CIA e hoje a gente não envia mais. Então, hoje a minha instalação de ESUS-AB envia automaticamente para o SISAB e envia automaticamente para o CMD, certo? Então, o que acontece e o que o pessoal tem bastante dúvida? Lá na minha atenção básica, a gente realiza alguns procedimentos de média e alta complexidade e eles são digitados dentro do ESUS. O profissional realiza na atenção básica, digita dentro do prontuário e informa tudo. O que eu preciso fazer? Os procedimentos de média e alta complexidade, mesmo que ofertados na atenção básica, eles precisam ser digitados dentro do CIA. Por quê? Porque esses procedimentos, eles recebem um financiamento diferenciado. E aí, a gente precisa informar no CIA para poder receber, né, esse financiamento diferenciado. Tá? Então, retomando e resumindo, procedimento de atenção básica e procedimento de média e alta complexidade ofertados na atenção básica. Eu vou digitar tudo normalmente dentro do ESUS, certo? O que eu vou precisar digitar no CIA são somente os procedimentos de média e alta complexidade, que aí é para receber o financiamento diferenciado, certo? Se vocês tiverem dúvidas sobre quais são esses procedimentos de média e alta, será que esse procedimento que eu realizo ele é média e alta, eu preciso também digitar no CIA? Vocês podem entrar lá na tabela SIGTAP, né, digitar o nome do procedimento, né, e aí vai aparecer lá a telinha do SIGTAP com o nome do procedimento, né, qual é a descrição desse procedimento, quais são os CBOs que podem realizar esse procedimento, e também ele vai dizer lá, ele pode ser realizado no âmbito da atenção básica, ambulatorial, hospital dia, atenção, né, em que lugares esse procedimento pode ser ofertado, e logo abaixo qual é o tipo de financiamento. Se lá estiver dizendo que aquele procedimento ele é de financiamento de atenção básica, é um procedimento que você só digita no ESUS. Se ele disser que é um procedimento de MAC, média e alta complexidade, você vai digitar normal dentro do ESUS para fins de prontuário, certo? E vai digitar também no CIA para fins de financiamento, tá? A pergunta número 9. Como funciona o módulo da agenda online disponível para o administrador da instalação do ESUS-AB na versão 3.0? Bom, a versão 3.0, como eu falei anteriormente, ela traz pequenas novidades, né?
A primeira que a gente falou lá no início da nossa web palestra, que é um módulo de vacinas, né? Outra que é a questão de algumas fichas mudou uma coisinha ou outra, né? E ela traz também para o administrador da instalação esse botãozinho que é de agenda online, tá? Como que eu chego nesse botãozinho? O administrador da instalação vai entrar com login e senha, vai clicar em administração e aí ele tem, né, aquela série de botões lá na tela inicial. Clicando em configurações, ele tem acesso a essa tela que aparece para vocês na esquerda, tá? O último botão, que se chama agenda online, tá? Ele já vem desabilitado, como mostra aqui para vocês. E aí eu tenho um número de chave e devo preencher com uma contra-chave para poder habilitar ele. O que que é isso? O que que é essa agenda online? No momento que eu tenho um ESUS versão 3.0, eu já consigo integrar, né, já consigo conectar o meu ESUS AB com um aplicativo chamado Meu DigiSUS, tá? O que que isso quer dizer? Que se eu habilitar esse botãozinho dentro da minha instalação de ESUS, todos os agendamentos que foram feitos, né, dentro do módulo Agenda do meu ESUS AB, para um paciente, ele vai informar lá para o paciente no aplicativo dele que ele tem uma agenda, assim como mostra lá na figurinha da direita para vocês. Então, aquele paciente tem uma consulta agendada lá com cardiologia, que foi uma consulta que foi agendada pelo CISREG, né? E tem uma consulta lá agendada da atenção básica por meio do ESUS AB, como vocês podem ver ali embaixo. Então, se a unidade de saúde utilizar a versão 3.0, habilitar esse botãozinho da agenda online e o paciente tiver o Meu DigiSUS no seu celular, ele recebe o aviso, né, que ele tem uma consulta agendada no dia tal, horário tal, no lugar tal, certo? Então, é bem interessante que as unidades de saúde que já atualizaram as suas versões, elas habilitem isso, certo? E como que a gente habilita essa questão da agenda online? Então, o profissional, que é o administrador da instalação, ele precisa colocar uma contra-chave ali naquele quadradinho de baixo. Essa contra-chave, ela vai ser obtida lá no site do e-gestor, né? O profissional vai entrar com login e senha lá no e-gestor, vai entrar no CISAB, e entrando no CISAB a gente tem o botãozinho gerador de contra-chave. Eu vou voltar aqui uma tela, que a gente tem essa, aqui ó, acesso restrito ao portal do CISAB. Ó, eu estou com acesso restrito, como vocês podem ver, e eu tenho lá o botãozinho, ó, gerador de contra-chave, aquele botãozinho retangular. Quando eu entro no gerador de contra-chave, ele me pergunta se é para agenda online, né, ou se é para instalação. Então eu coloco que é para agenda online, e ele vai me gerar contra-chave, e aí sim eu habilito lá a minha agenda online, certo? É bem interessante que os municípios já iniciem, já comecem a habilitar, né? E também divulguem para os usuários, né, esse aplicativo. Né? Por meio desse aplicativo a gente consegue visualizar as consultas que a gente já fez na unidade de saúde, né, os agendamentos, então para o usuário não esquecer, né, recebe um aviso no seu celular e assim por diante. A pergunta número 10 é como monitorar o envio de dados. Tá? E é bem importante monitorar. Então, como que a gente vai fazer isso? A pessoa que é administradora da instalação, ela tem acesso àquela primeira telinha lá de cima, tá? Que é o controle de envio de fichas, que é o que eu estou enviando da minha instalação de ESUS para o Ministério, tá? Então, é importante verificar se a instalação está enviando para o Ministério. Por que que é importante verificar? Porque muitas vezes a equipe está lá trabalhando, registrando, fazendo tudo certinho e as informações não estão chegando no Ministério, né? Então, a gente sempre pede que o município verifique se a sua instalação está enviando. Tá? O envio, ele acontece de forma automática da meia-noite às 6 da manhã. Mas para que isso aconteça, a máquina da instalação do ESUS precisa ficar ligada 24 horas, precisa ter acesso à internet, né? Precisa estar com o firewall liberado, está configurada para não hibernar. Então, esse envio deve acontecer de forma automática, certo? Como que eu verifico isso? A gente tem uma coluna que se chama envio online. Se lá nessa coluna tiver algum lote que diz não, né, é porque aquele lote não foi enviado. Então, eu tenho uma lupinha que eu consigo visualizar para onde ele não foi enviado. Se ele não foi enviado para o centralizador nacional, se ele não foi para o estadual, se ele não foi para os dois, né?
E aí para poder identificar o que aconteceu e tentar fazer o reenvio, tá? Então é bem importante fazer esse monitoramento. Em relação aos municípios que utilizam o sistema próprio, também os municípios vão importar suas informações para dentro do DSUS e devem monitorar por meio dessa ferramenta, que é o controle de envio de fichas, tá? A gente frisa que o ESUS ele faz esse envio de forma automática e todos os dias. Então, quantas vezes os municípios quiserem gerar lote do seu sistema próprio e enviarem para dentro do SUS, o sistema vai aceitar, tá? Porque ele já vem programado para fazer isso todos os dias. Então, se todos os dias vocês quiserem enviar informações, podem, o sistema aceita sem problema nenhum, tá? Se ficar muito difícil, faz uma vez por semana, tá? No máximo de 15 em 15 dias. O que a gente recomenda, né? Não deixe lá para o prazo final para fazer o envio de dados. Por quê? Porque pode ser que aquele lote que você está enviando, ele contenha muitas inconsistências. Então, até você conseguir arrumar todas as inconsistências e fazer o reenvio, você pode perder o prazo, tá? Então, o ideal é que você faça isso de uma forma semanal. Os municípios que só usam ESUS AB não precisam se preocupar com isso. O envio é feito de forma automática todos os dias, tá? Depois, ali do lado direito, a gente tem as telas do SISAB. O SISAB, ele vai ter o dado oficial, porque os dados já passaram por um processo de validação, né? Conforme as notas técnicas, elas estão todas disponíveis lá no SISAB, estão disponíveis dentro lá do site do DAB, na parte do ESUS também. Então, o que é basicamente essa parte de validação? Primeira questão de validação é o CNES, né? Então, o profissional que produz na equipe A, lá no CNES, ele precisa estar na equipe A para essa informação ser validada. Se lá na unidade, meu profissional, ele produz a equipe B, pela equipe B, informações, e lá no CNES ele está na equipe A, quando essa informação chega no Ministério, o Ministério não reconhece esse profissional na equipe A, não encontrou, né? Porque ele está na equipe B, então ele não encontra essa informação. E aí o que ele faz? Ele rejeita essa informação. Então, a primeira questão é o CNES. Os municípios precisam ficar atentos, né? A que seus profissionais, seu quadro funcional esteja devidamente lotado lá no CNES e dentro da sua instalação de ESUS tem que estar tudo igualzinho, tá? Outra questão de validação, que também acontece lá no portal do SISAB, é a questão da data. Eu não posso enviar hoje um atendimento que foi realizado amanhã, por exemplo, porque esse dia nem chegou ainda e eu estou enviando hoje. Então, se acontecer do profissional digitar com uma data inválida, o sistema também vai fazer uma rejeição dessa informação. E outra questão também bem importante são as informações duplicadas. Então, hoje eu digitei lá um cadastro de um paciente, agora, nesse momento, e lá às 18 horas digitei o mesmo cadastro. Então, o Ministério vai receber 2 fichas da mesma pessoa, com o mesmo cartão SUS, tudo igualzinho do mesmo cidadão. O que ele vai fazer? Ele vai rejeitar uma delas, tá? E o mesmo acontece para os atendimentos. Eu fiz um atendimento individual para um paciente, naquele dia, naquele horário, naquele local. Enviei uma outra ficha, pode ser no mesmo dia, pode ser 2 dias depois, 1 mês depois, enfim, 11 meses depois, se for com a mesma data, o mesmo profissional, o mesmo usuário, o mesmo procedimento, o Ministério recebe a informação e diz, não, já tenho esse atendimento aqui no registro e ele rejeita, tá? Então, é bem importante, né, que os municípios fiquem atentos a essa questão da duplicidade, né? Principalmente o município que está utilizando ainda a ficha CDS, quando vai digitar uma ficha de uma atividade coletiva, né? Usem o cabeçalho, lá em cima no canto direito, a gente tem algumas ferramentas que são para verificação e controle interno da equipe, né? Para que se evite essa questão do retrabalho, né? De digitar várias vezes ou de ter que digitar novamente uma informação porque anteriormente foi digitada de forma errada. Lá na telinha do SISAB, o que a gente consegue acompanhar? Com acesso restrito, eu consigo visualizar quantas fichas foram enviadas, né, de cada competência, né, que você selecionou e qual tipo de ficha. Então, eu consigo visualizar quantas de cadastro individual eu enviei naquela competência, quantas de atividade coletiva e assim por diante, tá? E depois embaixo a gente consegue visualizar naquela telinha quantas equipes eu tenho e quantas enviaram dados.
Tá? É importante fazer esse monitoramento de forma mensal. Por quê? A gente tem uma nota que nos informa que com 3 competências consecutivas sem envio de dados, tem corte de recurso. Então, a gente orienta que esse monitoramento ele seja de forma mensal, para que não se deixe chegar lá no 3º mês, né, quase estourando o prazo, para a gente tentar enviar uma informação retroativa e não ter o corte de recurso. Então, a gente pede que os municípios se organizem, né, para ir fazendo esse monitoramento, até para a questão da série histórica, manter todos os dados atualizados, né, e para dar tempo de corrigir, de mandar informação complementar, né, para os municípios ficarem com seus dados corretos. E por fim, eu trouxe aqui uma telinha que é como solicitar a teleconsultoria, tá? Se vocês tiverem dúvidas que eu não consiga responder hoje, vocês podem entrar no portal, escrever lá o textinho e mandar por teleconsultoria que a gente vai pesquisar e vai responder para vocês. E agora, então, a gente abre para perguntas. Então, Rio de Janeiro perguntou, para valer como consulta, precisa fazer esses 10 pontos naquele primeiro ponto lá que você mostrou. Se não for preenchido algum campo, não vai contar para a consulta do pré-natal, né? Sim. A gente recomenda que preencham os 10 pontos, né? Porque é o que a nota técnica nos traz. Inclusive, ela lista uma série de exames que o profissional deve solicitar e deve avaliar. Tá? Então, é bem importante o preenchimento de todos os campos. O pessoal de São Vicente, eles querem saber como acessar a nota técnica que fala sobre a integração com o CIPNI. Eita! CIPNI, que foi mencionada, que era, né, até o tema da web até ontem. Então, pessoal, eu recebi essa nota técnica ontem, era passado das 19 horas. Eu recebi ela pelo aplicativo de celular e hoje eu procurei ela e eu não encontrei ainda. Então, não sei onde ela foi publicada, realmente eu não encontrei. Eu sugiro que vocês, de repente, mandem por teleconsultoria, que eu encaminho para vocês. Eu tenho ela salva em arquivo no computador. Então, enquanto eu não achei o link ainda, eu posso já encaminhar para vocês. Papanduva. Onde registro o rastreamento do câncer de mama, colo uterino e risco cardiovascular? Sim, você vai registrar através do exame, né, solicitado e o exame avaliado. Especificamente, esses nomezinhos que vocês colocaram são questões que aparecem nos relatórios. Não sei se o pessoal tem acompanhado os relatórios e talvez eles estejam aparecendo zerados. É isso, pessoal de Papanduva. Aguardar eles darem um ok. Eu tinha pulado aqui uma pergunta de Ervaldo Oeste. Eles perguntaram se o item 7 está disponível somente na versão 3.0 do ESUS ou o registro vai nos resultados dos exames. Eu acho que era o item 7 ainda do pré-natal. Deixa eu ver aqui. O item 7, informar a idade gestacional utilizando o resultado do exame. Você solicita o exame através da ferramenta Exames, né? Então, faz a solicitação lá de ultrassonografia obstétrica, finaliza o seu atendimento e depois, quando você abrir um novo atendimento para esse paciente, na parte objetiva do atendimento, estarão listados todos os exames que você licitou, inclusive esse. Aí, nesse exame de ultrassonografia obstétrica, você vai clicar em adicionar resultado, né, adicionar avaliação, e aí vai abrir uma telinha para você colocar o resultado do exame. E tem um quadrinho específico que ele fala ali sobre a idade gestacional, né, e aí você precisa preencher ali naquele quadradinho. Tá? E ele já estava disponível antes da versão 3.0, tá, pessoal? Então, se vocês não tiverem atualizado ainda, testem lá, faz a solicitação para um paciente, né, finaliza o atendimento e abre novamente para você visualizar. Pessoal de Rosário do Catete, eles pediram na verdade, para mandar algum material de propaganda do aplicativo Meu DigiSUS. Você sabe onde que eles poderiam encontrar algum material de divulgação? Não sei. Lá no site do Ministério, quando eles lançaram a nota técnica do CIPNI, que foi em março desse ano, eles divulgaram, né, que o aplicativo estaria
configurado com a integração desse Meu DigiSUS, né? Que o eSUS AB estaria configurado com a integração do Meu DigiSUS, mas não fizeram nenhuma propaganda sobre o Meu DigiSUS, né? Vocês podem acessar no celular mesmo, naquela partezinha onde a gente baixa os aplicativos, Meu DigiSUS, e aí ele vai ter lá todas as telinhas para vocês visualizarem. Inclusive, se vocês botarem no Google, tem várias informações. Mas realmente eu não vi nada no site lá do DAB específico, né, sobre o aplicativo. E é importante, que eu baixei recentemente para testar, até para o roteiro de Papo Saúde, e o cidadão que for utilizar, ele precisa estar com o e-mail cadastrado na unidade de saúde. Isso é um problema que eu tive para poder utilizar o aplicativo, para poder usar. Aí tive que ir lá atualizar meu cadastro na unidade de saúde. Então, aí para os profissionais que estão acompanhando saberem, já informarem. Quando faz o cadastro do paciente, né, na unidade de saúde ali, já pedir um e-mail, porque para poder acessar o aplicativo, né, suas informações, você vai ter que estar com o e-mail cadastrado previamente na sua unidade de saúde para poder utilizar. Pelo menos foi isso e foi recente que aconteceu comigo, né? Sim. Só para passar aí para vocês também. E é bem interessante que as unidades, elas estimulem os usuários a usarem o aplicativo, porque por meio do aplicativo o usuário ele também pode avaliar as consultas. Então eu consigo visualizar dentro do aplicativo todas as minhas consultas na unidade de saúde, o dia, que tipo de consulta foi, se eu fiz uma vacina. Então, assim, é bem interessante utilizar né, o aplicativo. Inclusive, falando em vacinas, né, que era o nosso tema inicial de hoje, é interessante que os profissionais registrem dentro do eSUS, porque depois o usuário consegue acompanhar por meio do aplicativo, né, tudo que foi realizado. Né? Se ele está sem o cartão SUS naquele dia, ele tem o celular, né? A tela inicial do aplicativo é o cartão SUS do cidadão. Então é bem interessante estimular o uso desse aplicativo. Se eu não habilitar esse campo, não vai aparecer para o paciente, mesmo eu usando o PEC online? Acho que ali era... Não, tu estava no slide falando sobre a questão do DigiSUS, aí mesmo. Do DigiSUS? Se tinha algum campo que tinha... Se eu não me engano, estava aí, eu não anotei esse. A orientação que a gente tem é que a unidade de saúde deve habilitar a agenda online para que essa integração aconteça com o aplicativo, tá? Então essa é a orientação que a gente tem. Eles confirmaram aqui que era essa questão do DigiSUS mesmo. Papanduva que colocou que sim, no relatório aparece zerado, embora registremos... Sim, assim, pessoal de Papanduva e demais municípios. Os relatórios, eles são baseados na ficha CDS. Na ficha CDS, a gente tem específico lá, rastreamento de mama, né? E assim por diante. Então, quando a gente usa o PEC prontuário, esses rastreamentos, essas questões que a gente realiza, ele vai aparecer lá no relatório em outros procedimentos, código SIAP, código SIGTAP. Então, dá uma olhadinha lá nesse mesmo relatório que vocês estão visualizando, um pouquinho mais para baixo, ou na segunda página, que tem onde diz outros procedimentos. E aí ali vocês vão ter um númerozinho lá dos procedimentos com o código SIGTAP que foi registrado na consulta. Tá? Então não se preocupem, que é assim mesmo, tá? A Itaiópolis pergunta se existe alguma previsão de integração do eSUS Atenção Básica e do CPNI. CPNI, então, o que a gente tem dessa nota técnica 167 é que a integração possivelmente aconteça na versão 3.1 do sistema, quando o eSUS comportar os 8 módulos do CPNI, tá? O CPNI, falando um pouquinho dele, ele é composto por 8 módulos, tá? O 8º módulo é só relatórios, né? E os 2 primeiros módulos o eSUS já tem dentro do sistema, que é a questão da identificação do usuário por meio do cartão SUS, né? E qual é o tipo de imunobiológico que foi realizado. Os outros campos todos, que é da movimentação, dos eventos adversos, enfim, das campanhas, tudo isso ainda não está dentro do eSUS. A previsão é que aconteça, né, a partir da 3.1. Então, a gente precisa aguardar, o Ministério com certeza vai lançar uma nota técnica informativa para isso. Tá? Enquanto isso não acontece, seguimos alimentando normalmente o CPNI e fica então a critério das equipes usar também o eSUS AB para registro de prontuário. Aí, Divinolândia, como agendar o mesmo paciente para consulta e vacina? Então, você pode entrar no módulo Agenda, né?
E aí você vai, obviamente, não vai colocar no mesmo horário, porque um paciente não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, você vai entrar na agenda do profissional lá do nível superior, que você vai agendar uma consulta, seleciona o horário e coloca o paciente. E aí, se você vai agendar uma consulta lá com uma vacina com o enfermeiro, aí você entra na agenda do enfermeiro e coloca um outro horário diferente do anteriormente registrado, né? E coloca lá que o paciente, coloca o paciente e nas observações você poderia colocar que ele vai fazer uma vacina. A questão é, para habilitar os campos de vacina, a recepção precisa selecionar o botãozinho vacina. Então, eu teria que fazer o teste no sistema se eu conseguiria selecionar depois de um agendamento, tá? Então, nesse momento, eu não vou saber te responder se eu agendar um paciente normal, ele chegar e depois eu alterar para vacina, se eu conseguiria fazer isso. Então, hoje, o que eu te recomendaria fazer? A vacina você colocar como demanda espontânea, porque com certeza a recepção consegue habilitar o botão de vacina. Tá? Então, nesse momento, essa seria a minha orientação, que com certeza vai dar certo. Tá? Aí o pessoal de Rosário do Catete perguntou ali com relação ao PEC 3.0, está funcionando o módulo vacina super bem, se teria alguma previsão para usá-lo em definitivo, que você já comentou, né, que vai depender aí do Ministério da Saúde, da versão 3.1, isso, né? Isso. E Tunápolis, se o meu paciente está na agenda de outro profissional e eu não consigo acessar o mesmo, tem algum meio para conseguir atender esse paciente, mesmo estando em outra agenda no momento? Sim, quando o paciente está agendado com, por exemplo, eu tenho um paciente que está agendado com Djalma, certo? O paciente chega na recepção, se identifica, olha, eu tenho horário com Djalma. A recepção vai lá na agendinha do Djalma e clica lá dizendo que o paciente chegou na unidade, certo? Aí esse paciente vai ficar lá na lista de espera com os demais usuários da unidade. A partir desse momento que ele já está na lista de espera, qualquer profissional pode atendê-lo, tá? O que acontece? Se ele está agendado com o Djalma e eu, Lisandra, atender o paciente, para mim vai contabilizar como um paciente de demanda espontânea, porque ele não estava na minha agenda. Mas eu posso atendê-lo, registrar tudo bonitinho, salvar e vai contabilizar atendimento para mim, vai ficar registrado no prontuário do paciente. Se o Djalma, que é o profissional que já estava, né, com a sua agenda lá com o paciente, ele clicar em atender, para ele vai contabilizar como um atendimento agendado e ele ainda tem a possibilidade de assinalar o cuidado continuado, tá? Porque estava na agenda dele. Então, quer dizer que o sistema ele permite que qualquer profissional clique em atender sem problema nenhum, mas tem essa restrição, né? Só consegue contabilizar a consulta agendada quem realmente era o profissional do agendamento. Divinolândia, quando faço o agendamento da consulta de pediatra, eu já gostaria de jogar para realizar a vacina de rotina, mas não consigo ao mesmo tempo. Aparece a mensagem que o paciente já está em uma lista de atendimento. E se eu faço ao mesmo tempo a seleção de escuta inicial e vacina, são profissionais diferentes. Após a finalização da escuta inicial, o profissional libera o paciente e some a vacina para ser realizada. Na questão... eles comentam isso, né, com relação até à pergunta anterior. Aí na questão da integração do... tá difícil falar essa CPNI. CPNI, já está valendo somente a digitação do ESUS ou tem que ser feito nos dois sistemas? Tem prazo para ficar só no ESUS? Só reforçando aí. Sério, vamos lá. Hoje, o módulo que a gente tem de vacina dentro do ESUS-AB, ele é apenas para prontuário do paciente. A integração entre os dois sistemas ela ainda não está acontecendo. Então, fiquem atentos, municípios. Vocês precisam continuar alimentando normalmente o CPNI e o ESUS-AB ele é facultativo para esse profissional da atenção básica, tá? A recomendação é que depois de digitar lá no CPNI, digite também no ESUS-AB, para que essa informação fique no prontuário do paciente, para que ele consiga acompanhar por meio do aplicativo Meu DigiSUS, né? E aí a gente tem um trabalho de equipe muito, né, melhor, muito mais complexo, né? Então, nesse momento, a gente precisaria digitar os dois sistemas, né? Se a equipe optar por não digitar dentro do prontuário eletrônico, nesse momento não tem problema nenhum. O que a nota técnica 167 nos coloca é que
a previsão para que aconteça a integração entre os sistemas é para a versão 3.1. Então, a gente precisa aguardar que venha uma nova versão e que venha uma nota informativa. Em relação à primeira colocação, que é sobre realizar a escuta inicial, realizar ali a vacina e um atendimento de nível superior para o mesmo paciente, o que a gente recomenda? Pode fazer tudo pelo sistema? Deve fazer tudo pelo sistema, digitar e informar tudo o que foi feito, tá? Para ativar o módulo de vacina especificamente, a gente precisa vir com o paciente da recepção, assinalar a vacina, ou ele precisa ser finalizado um atendimento, pode ser de uma escuta inicial, né, pode ser de um atendimento de nível superior e precisa assinalar a vacina lá no final. Se eu não assinalar a vacina, não vai habilitar o botão, tá? Então, quando o paciente ele tem um ciclo de atendimento, que ele sai de uma escuta inicial, vai para o nível superior, depois vai para uma vacina, essa equipe ela precisa ter acordado que esse ciclo vai acontecer, porque o profissional que vai finalizar o atendimento, ele precisa encaminhar para o outro. O que vai finalizar aquele outro atendimento precisa encaminhar para o outro. Então, isso tem que estar acordado entre a equipe. Se por um acaso um dos profissionais finalizou o seu atendimento e liberou o cidadão, não tem problema nenhum. A recepção pode incluí-lo novamente no sistema e assinalar lá vacina sem problema nenhum para habilitar o botãozinho de vacina. Aí o pessoal de Divinolândia ainda pergunta se teria alguma palestra falando sobre a implantação do eSUS em tablets, pois eles conseguiram comprar para os agentes comunitários de saúde e vão começar a instalação do sistema, mas eles ainda não sabem por onde começar. A gente pode organizar, eu posso anotar lá como sugestão de um fórum de discussão, tá? Mas já adianto para vocês, a utilização do tablet ela é bem simples, o sistema ele tem, quando você baixa ele vai iniciar o uso, ele tem uma apresentação que mostra todos os botõezinhos e o que faz, então ele é bem simples mesmo de usar. O que a gente sugere é que o município ele instale, né, faça a sincronização e dê uma olhadinha e já levante as suas dúvidas. Olha, fiquei com dúvida nisso, dúvida naquilo, que aí fica mais fácil a gente poder também ajudar especificamente o município, certo? Frei Rogério, eles dizem que o município mudou a versão ontem e hoje, quando uma criança estava agendada para vacina, entra na seringa e abre o campo para digitar vacinal parecido com CPI imunológico, lote laboratório, via de administração. Isso mesmo. Quando a gente vai registrar uma vacina dentro do eSUS, ele vai aparecer o botãozinho da seringuinha, é só clicar em cima dela que vai abrir, né, a página lá de registro de atendimento. E aí você já tem o paciente identificado dentro do sistema, e aí você vai preencher lá qual imunobiológico foi aplicado, né, qual local, qual é o lote e assim por diante. Isso mesmo. Ele é bem parecido com o CPNI, né, porque a ideia é que se inicie um processo de integração, mas salientando e lembrando novamente que o CPNI deve ser alimentado de forma integral ainda. Rosário do Catete, mais uma pergunta. Cadastros duplicados, um com o número do CNS antigo e outro com o número do CNS novo. Tem como unificar os cadastros? Ainda não. O eSUS ainda não traz essa ferramenta de unificar, mas ele traz uma ferramenta que se chama Inativar Cidadão. O que é isso? O profissional que tem login e senha de coordenador da UBS, ele consegue entrar no botãozinho cidadão, procurar o cidadão em questão, né, e verificar que ele está duplicado. Se ele tiver duplicado, o sistema vai mostrar 2 cartões virtuais, né, com as mesmas informações e só o número do cartão SUS diferente. E aí ele vai ter um botãozinho embaixo de ambos os cartões virtuais que se chama Inativar Cidadão. O que é isso? É basicamente esconder o prontuário. Então, a equipe deve selecionar critérios, estabelecer, né, critérios para inativar, e aí escolher um deles para inativar, botar uma justificativa, né, e um prontuário fica ativo para os profissionais usarem, registrarem informações, para o profissional ACS registrar as visitas e assim por diante. O outro prontuário fica escondidinho no sistema, tá? Mas um alerta, pessoal. É importante uma articulação bem forte entre esse profissional coordenador que está inativando os cadastros ali, que está escondendo os prontuários dentro do sistema, né? Com o profissional ACS. Por quê? Porque o profissional ACS, ele precisa manter o cadastro daquele cidadão atualizado.
Qual cadastro que eu vou manter atualizado? Eu preciso saber qual é o cartão SUS que ficou ativo lá dentro do sistema. Tá? Então, quando ele entrar em CDS, cadastro individual, ele vai encontrar as duas fichinhas lá. Caso ele tenha feito duas fichas de cadastros com cartões diferentes, as duas fichas vão estar lá. E aí ele precisa atualizar e manter atualizado, né, aquela ficha com aquele cartão SUS que ficou ativo no sistema. Tá? Então, na verdade, ele não exclui o cadastro, né, ele só esconde o prontuário no sistema. E essa ação ela pode ser refeita, né, pode ser revertida a qualquer momento, sem problema nenhum, pelo coordenador da UBS. Aqui o Rio de Janeiro colocou, mas com essa opção eu consigo inativar o cidadão, mas no relatório ele continua aparecendo, é isso mesmo? Isso mesmo. No relatório ele vai continuar aparecendo duplicado, no relatório local, né, gente? Porque lá no Ministério eles conseguem fazer esse filtro de visualizar que aqueles dois cartões é de um mesmo indivíduo. Então, se vocês entrarem lá no CISAB, na parte de indicadores do PEMAC, lá vocês vão conseguir visualizar já os cidadãos cadastrados de forma higienizada, né? Quem eu tenho duplicado dentro da minha instalação local de ESUS, lá naquele relatório já aparece uma vez só. Pessoal, muito obrigada por estarem hoje conosco aqui. A gente agradece a participação de todos. Baixem o material para terem esse material para discutir com a equipe, para consultar no momento que precisar. Sugiro que vocês procurem a nota informativa sobre a questão lá do CIPNI, que a gente conversou anteriormente, é a nota 167. Né? Se tiverem dúvidas também podem solicitar por teleconsultoria, a gente vai auxiliar todos vocês. Muito obrigada e até breve.